Olá, amigos. Excelente terça-feira para todos nós e boa tarde. Boa tarde, pessoal. Madrugada de pânico em residencial na Enseada do Soá, em Vitória. Moradores acordaram com um barulho. Era a área de lazer do prédio desabando. A estrutura foi abaixo, atingiu as garagens e o local onde estavam os porteiros. 4 pessoas ficaram feridas. Uma vítima continua desaparecida. É um porteiro do edifício. O síndico do prédio foi chamado na hora do primeiro estrondo. Desceu até o local e acabou ferido. A família dele conta que há uma semana o síndico relatou uma rachadura na área da piscina e chamou a Defesa Civil no local. No hospital, o síndico gravou um vídeo para o TN. Ele explica como tudo aconteceu. O porteiro me ligou, para poder falar que estava instalando algumas coisas lá na perto da piscina aquecida. Aí eu desci, cheguei na perto da piscina e já vi o piso levantado e o estalo continuou. Aí como tem um som mais forte, veio com uma explosão, aí nós corremos da piscina, ficamos próximo do chafariz e arriou toda a laje. Na edição de hoje você confere todas as informações sobre esse acidente no residencial Gran Parque. Veja ainda, continua internada a mãe que ameaçou jogar a filha de 2 anos do 4º andar do prédio. Foram 3 horas de negociação com a polícia. Família sai para fazer compras e é rendida por 3 bandidos na serra. Todos foram ameaçados de morte com arma apontada para a cabeça. Problemas na coluna afastam mais de 24 mil trabalhadores do emprego, só no primeiro semestre do ano. A ANET sabe bem o que é isso. Os movimentos estão limitados. Você vai ver um exame que mostra o mapa da dor na coluna. Em vermelho, o local onde dói, na parte branca, onde dói ainda mais. O feirão de empregos e empreendedorismo em Cariacica. O TN mostra a busca por uma colocação no mercado. Muitos trabalhadores receberam um trato no visual para se apresentar bem na entrevista de emprego. E na edição de hoje você confere boas oportunidades de emprego. Não deixe de conferir. Dinheiro caindo do céu. Para fugir do flagrante, bandidos arremessaram 50 mil reais pela janela do carro. Se amarre nessa moda. Luísa Dayer mostra como as bandanas viraram tendência. Podem ser usadas no pescoço, no cabelo, nos braços e até como cinto. Você não pode perder. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Até já, pessoal. Cenas de destruição e desespero durante a madrugada. A área de lazer de um condomínio de luxo desabou em cima da garagem. A água da piscina inundou tudo. Moradores tiveram que sair às pressas e estão com a roupa do corpo. Um porteiro que trabalhava na hora está desaparecido embaixo dos escombros. O síndico e mais 2 funcionários ficaram feridos. Ferros retorcidos, entulho, destruição. Na rua, olhares aflitos, moradores e vizinhos agoniados em busca de respostas. Não posso falar o que aconteceu porque eu não faço a menor ideia. Assim, foi um susto muito grande. 3 horas da manhã, ouvi um barulho muito grande, uma explosão e desci correndo. Todo mundo foi uma correria, sabe? Eu desci pensando, vou ajudar. Se tem alguém ferido e vou subir. Eu não tinha noção de que eu não ia voltar para casa agora, que eu ia estar sem roupa, que eu ia estar sem nada. A área de lazer desse condomínio na Enseada do Soá, em Vitória, desabou. A estrutura que antes era assim ficou desse jeito. Esse motorista estava a poucos metros do local. Ele ficou assustado ao ouvir o barulho. Na hora eu pensava que era um prédio que estava caindo, né? Aí eu cheguei ali, gritei, aí tem alguém aí? O cara gritou, tô aqui embaixo e tal. Aí foi a hora que eu escorri e liguei pro 190, eles vieram rapidamente para socorrer o pessoal. Equipes dos bombeiros, SAMU e Polícia Militar foram acionados. O trânsito foi desviado durante os trabalhos. Pelo menos 2 pessoas foram socorridas. O síndico resgatado pelo SAMU e um funcionário pelos bombeiros. Mas outro funcionário ainda estava desaparecido. Com a ajuda de cães farejadores, os bombeiros tentavam encontrá-lo. Fiquei muito preocupado com os funcionários que ficam aqui, porque foi onde a gente viu que desabou efetivamente, mas quando eles foram sendo resgatados, o síndico foi resgatado, que está em estado pior, assim. Não sei se quebrou o fêmur, não sei o que aconteceu. Os outros, mas ainda tem uma pessoa desaparecida, isso é muito triste. O condomínio tem ao todo 3 torres e 166 apartamentos. Todos os moradores foram orientados a deixar suas casas, enquanto a Defesa Civil avalia se a estrutura não foi comprometida.
As garagens do condomínio ficavam embaixo da área de lazer. Diversos carros foram destruídos e as garagens inundadas. Obviamente a estrutura inteira central ruiu. O que a gente não sabe, o que tem que ser averiguado agora, é se houve um subdimensionamento dessa estrutura para ela ter ruído. Para haver um colapso geral de uma vez só, sem aviso, é uma coisa meio difícil de entender. Bombeiros e Defesa Civil investigam o que fez a estrutura desabar. Tem alguns relatos que talvez havia uma trinca na piscina, aí se ela cedeu, isso pode ter causado uma diferença ali no equalizamento de forças na laje, e como ela é protendida, ela é um espaço maior, sem ter coluna, isso pode ter causado desabamento. Mas o que exatamente deu causa, eu sei que não tem relato de explosão, não tem relato de tremor, não falaram nada sobre gás, e é gás natural, então é mais difícil ele explodir. Então pode ter sido um bocado de coisa. Sem poder voltar para casa, os moradores dos 3 prédios se reuniram para decidir o que fazer. Uma das decisões foi contratar uma empresa de segurança para evitar que os apartamentos sejam saqueados por criminosos. Apesar dos esforços dos bombeiros, até a metade da manhã, o funcionário desaparecido não havia sido encontrado. Bom, e a família do porteiro, que continua desaparecido entre os escombros, entrou em desespero ao chegar no local. Familiares do porteiro chegaram no condomínio desesperados. É ele mesmo. Traz a faixa lá, pessoal. Vamos lá. O que está passando aí? Estavam aflitos em busca de informações sobre o parente, que desde cedo não havia sido encontrado. Eu vi o fato que tinha acontecido e falando que um porteiro desde aí que estava desaparecido. Mas eu não me toquei que era meu próprio irmão. Aí quando eu estava saindo para trabalhar, a mulher dele vai e me liga chorando que reconheceu o local e a empresa que ele trabalhava. Dejair das Neves, de 47 anos, é porteiro do condomínio desde 2013. Ele não foi encontrado desde que a área de lazer do condomínio na Enseada do Suá, em Vitória, desabou hoje cedo. Ele é uma pessoa gente boa, entendeu? Trabalhador, nossa, corre atrás mesmo e nossa, só Deus mesmo. Durante toda a manhã, equipes dos bombeiros e também da Defesa Civil tentavam localizá-lo em meio aos escombros. Nós estamos com a forte suspeita de um indivíduo que não foi, que é um porteiro, né, que não foi encontrado, que estava de serviço, né, no local. Ligamos para a família, já tentamos todos os contatos e aparentemente ele está lá embaixo. Funcionários da Prefeitura de Vitória estiveram aqui no local e disseram que a obra foi licenciada em 2007. O empreendimento foi totalmente construído no ano de 2010 e, segundo os funcionários da Prefeitura, nenhuma irregularidade foi encontrada durante as vistorias. Peritos da Polícia Civil também estiveram no local. O policiamento foi reforçado na região. O aparato de segurança, em princípio, é para isolar a área, para permitir que os profissionais possam fazer o seu trabalho, que os cães possam fazer as prospecções, enfim. Mas, eventualmente, se houver necessidade, que eu acredito que não haverá, mas estamos aqui presentes, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil também, para garantir a segurança. Olha, a Defesa Civil disse que uma equipe foi ao local no último dia 1º de julho para verificar as condições de segurança da área externa do prédio. No hospital, a irmã do síndico confirmou que ele estranhou uma rachadura na piscina e acionou a Defesa Civil. A mulher dele ainda está muito assustada. Ela viu toda a cena do desabamento, viu o marido ser sugado em meio à destruição. Da janela do apartamento, a Dolores, esposa do síndico José Fernando Leite Marques, de 54 anos, viu tudo acontecer. Os porteiros solicitaram a presença dele porque estava instalando a piscina, deu aqueles estalos. E ele se arrumou, né, que estava de pijama, desceu e foi. Eu abri a janela e eu escutei os estalos. Ele chegou aí na piscina quente, que tem duas, olhou, instalou mais forte, ele voltou. E ele, quando ele chegou no jardim, desmoronou tudo de uma vez e não teve jeito. Eu gritei. Levou alguns minutos para poder ele soltar a voz, né? O síndico ficou debaixo dos escombros e conseguiu se arrastar por este buraco até chegar à superfície. Ao sair, gritou para todo mundo evacuar o prédio. Ele gritava, falei assim, Fernando, tá tudo bem? Eu quebrei a perna. E aí evacuar o prédio, todos nós descemos, nós deparamos com a tragédia, que
que a base, né, a estrutura caiu toda em cima das duas garagens e a parte da frente também, que era a portaria, né? Depois, o marido de Dolores foi levado para o Hospital São Lucas, onde recebeu os cuidados médicos e passou por exames. O estado de saúde dele é estável, mas José Fernando ficou bastante machucado. Ele está com muita dor, e ele toda hora pensando, só lembra da queda, as coisas, as estruturas caindo em cima dele. Parecia o filme, eu nunca presenciei uma coisa dessa. Você vê seu marido lá sendo sugado, e mais dois, né, que tinha seu Braz e o Alan, que eu conheço todos, né? E ele é muito prestativo, ele quis lá ver o que está acontecendo. A filha dele, Carla, disse que não acreditou quando recebeu a ligação da tia contando o que tinha acontecido. Até meio que achei que fosse trote tudo, né? Mas como eu não estava conseguindo falar com eles, eu preferi ir até o local para ver mesmo, né? E ela já estava lá já também. Aí ele pegou e falou comigo assim, eu tô achando uma coisa muito estranha que eu tô lembrando agora. Eu falei assim, o quê? Aí ele pegou e falou, é a respeito de uma rachadura que eu tinha visto, uma coisa estranha dentro da piscina, entendeu? E eu não sei porquê, mas eu chamei a Defesa Civil e pedi para eles darem uma avaliada. Além do José Fernando, o síndico, outras 4 pessoas estavam na área de lazer do prédio no momento que ela desabou. 3 eram porteiros, o Alan, o Braz e o Dejair. E um era o segurança chamado André, que escapou ileso desse acidente. O Alan e o Braz precisaram receber atendimento médico em um hospital, mas já foram liberados. E o Dejair é o porteiro que ficou desaparecido. Apesar dos ferimentos, o José Fernando está bem. A família ficou bastante assustada, mas também agradecida por ele ter saído dessa com vida. A gente espera que a cirurgia corra tudo bem e a gente está muito sensibilizado com o outro que não achou, né? A gente fica muito triste com isso. Foi uma tragédia, é um sonho. Morar ali era um sonho para todo mundo, né? E de repente você vê aquilo assim, tudo. Mas o importante é a vida, né? Bom, e você vai ver agora o depoimento que o síndico do condomínio gravou pra gente no hospital. Ele narra exatamente como toda a apreensão começou na madrugada e aproveita para mandar um recado para a filha pequena. 1h da manhã, o porteiro me ligou, né, para poder falar que estava instalando algumas coisas lá na perto da piscina aquecida. Aí eu desci, cheguei na perto da piscina e já vi o piso levantado e o estalo continuou. Aí como então estava mais forte, veio com uma explosão, aí nós corremos da piscina, ficamos próximo do chafariz quando arriou todas as lajes. Eu, o porteiro e o Honda. Aí nós descemos junto com a laje. Eu fiquei um pouco preso, né? Quebrei o fêmur, o outro porteiro ficou do meu lado, não sabia não aguentava me socorrer. E foi isso. Aí depois conseguiram me tirar lá para fora e me socorreram para o hospital. Aí mais detalhe eu não vi. Mas tá tudo bem, né? Tudo bem. Dá um alô aí pra família, pra todo mundo. Só machucou um pouco o filho aqui. Bebezinho. Mas todo inteiraço. Bebê Juliano. Bebê Ju. Sem problema nenhum, tá? Mas te ama. Beijo. Obrigada, José Fernando. Gravou esse depoimento pra gente no hospital. E daqui a pouco novas informações ao vivo sobre esse acidente que abalou a madrugada de centenas de pessoas. E agora falamos da violência urbana que não escolhe hora nem lugar. Uma família saía para fazer compras quando foi rendida por 3 bandidos na Serra. Nem o pai, com a filha de 1 ano no colo, foi poupado das ameaças de morte com uma arma apontada para a cabeça. Os bandidos levaram o carro da família. O dono do veículo conseguiu acompanhar os assaltantes e chamou a polícia. Os 3 criminosos foram presos em meio a um trânsito intenso e, já rendidos, encararam a nossa câmera e fizeram cara de mal. Vamos ver. Em meio ao trânsito da rodovia Norte-Sul, a prisão de 3 criminosos perigosos. A movimentação de policiais era intensa. Militares que se uniram para capturar assaltantes que tinham acabado de roubar este veículo.
Igor de Jesus Mota, de 21 anos, Lucas Flávio de Souza, de 22 e David Barbosa de Oliveira, de 19 anos, foram presos minutos depois de terem rendido um senhor de 58 anos que estava acompanhado do filho e da neta. As vítimas foram rendidas aqui no bairro São Diogo 1, na Serra, por volta de 8h30 da noite. A família se preparava para ir ao supermercado. O veículo estava estacionado na frente da residência. Assim que os criminosos perceberam que a família ia sair, anunciaram um assalto. Um dos bandidos, armado com uma espingarda calibre 44, não poupou nem a criança, uma menina de 1 ano e 5 meses que estava no colo do pai. Eles desceram do morro já com a arma na mão e pedindo chave de carro e todos os pertences que tinha, entendeu? Muito agressivos, falando que ia matar, entendeu? Se não entregasse, falando que ia matar. Aí foi na hora que meu pai falou, deixa levar, e levaram. Eles apontaram a arma para ti, mesmo com a tua filha no colo? Apontaram a arma na minha cara. Os bandidos fugiram, mas foram seguidos pelo empresário de 29 anos que ainda estava com a filha no colo. Ele contou com a ajuda de um amigo que passava de carro pelo local e viu toda a ação. Eles acionaram a polícia e informaram um caminho feito pelos assaltantes, que não conseguiram percorrer nenhum quilômetro. Quando você viu a abordagem e viu um deles correndo, o que passou pela sua cabeça na hora? Só pensei em proteger minha filha. Proteger ela, que ela estava dentro do carro comigo também, que eu saí correndo desesperado, entendeu? Só pensei em ficar abaixado e proteger a gente. Uma viatura da 5ª Companhia do 6º Batalhão fazia uma abordagem quando foi informada do assalto. Foi uma questão de tempo para que o jogo dos criminosos acabasse. Igor, conhecido como Perninha, e Lucas se renderam. David ainda tentou correr entre os carros, mas foi preso por homens da Rotan que prestaram apoio. Em poucos minutos, o carro e todos os objetos das vítimas foram recuperados. Os 3 assaltantes estavam presos. Na delegacia, Igor ainda se exibe. É o poder. Apontado como chefe de um dos pontos de tráfico de Central Carapina, Igor ostenta agora as algemas nas mãos e mais uma passagem em sua extensa ficha criminal. Ele e os comparsas deixaram marcas na memória de uma família de trabalhadores que já sofreu com a violência outras vezes. Mas os 2 homens nunca sentiram tanto medo como ontem, quando viram uma criança sob a mira de uma arma. Eles falam toda hora, vou atirar. E eu pedindo, pelo amor de Deus, não atira, tô com minha filha no colo. E mesmo assim, eles não obedeceram. Graças a Deus deu tudo certo, entendeu? Ninguém sofreu nada, entendeu? Aí agora já tô mais aliviado, sabendo que eles estão presos, né? Tá se sentindo mais seguro? Sim. Ladrões, criminosos, incrível como eles encaram a câmera mesmo algemados sem o menor pudor na frente da polícia, que fiquem presos por muito tempo, fazendo cara de mal na cadeia. Continuamos de olho para indicar a você onde estão novas vagas de emprego. São chances para auxiliar de lanchonete, enfermeiro, auxiliar de limpeza e técnico de enfermagem. As oportunidades são no Hospital Santa Rita de Cássia. Cadastro no site santarita.org.br. Bem, amigos, e voltamos a falar do desespero de moradores durante a madrugada na área de lazer que desabou de um prédio na Enseada do Suá, aqui na capital. Desde cedo, nosso repórter Geilson Ferreira acompanha o trabalho dos bombeiros, a angústia de moradores que saíram só com a roupa do corpo e ainda tentam entender o que aconteceu. É com você, Geilson, boa tarde. Qual é o clima nesse momento aí? Olá, Torino, Ingrid. Olha, a movimentação aqui continua da mesma forma como pela manhã. Muita gente na expectativa de que a vítima desse desabamento seja logo encontrada. É um porteiro que até então não foi localizado pelos bombeiros. As buscas continuam, os bombeiros informaram que agora sim eles vão começar a tirar os escombros na tentativa de localizar esse porteiro. A estrutura do condomínio não foi comprometida, por isso os moradores serão autorizados a voltar de 2 em 2 nas suas casas para buscar objetos pessoais, roupas, algum documento que os moradores precisem. Lembrando que esse desabamento aconteceu de madrugada, muita gente desceu aqui para a rua desesperado, só com as roupas do corpo. Agora há pouco nós conversamos também com o presidente do CREA, Helder Carnielli. O presidente do CREA falou o seguinte, ele fez uma crítica a um projeto de lei que foi proposto à Câmara de Vereadores de Vitória,
e que, segundo ele, foi vetado pelo prefeito. Segundo o presidente do CREA, se essa lei tivesse sido aprovada, a fiscalização desses tipos de condomínios seriam feitas pelo CREA. E talvez esse acidente não teria acontecido. Muita gente aqui no entorno da Praça do Papa, nas proximidades do Palácio do Café, na Enseada do Suá, nessa expectativa. Então a gente fica no aguardo para ver se o porteiro é localizado. Eu volto com vocês aí no estúdio, Torino, Ingrid.